esqueço. Você sempre me esqueço. Eu, como sempre, no centro aqui. Bom dia, gente. Tivemos a reunião de coordenação com os líderes, o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro interino da Secretaria de Comunicação, o ministro Márcio Macedo, que busca sempre organizar um pouco a semana. Essa é uma semana especial, porque volta tanto o Senado, que já estava tendo votações, sessões presenciais na semana passada, quanto também a Câmara. Então a expectativa que o governo tem dessa semana do esforço concentrado da Câmara e do Senado, que a gente continue avançando nas pautas que ajudam o Brasil a manter essa retomada do crescimento econômico, a redução do desemprego, o controle da inflação. Então todo o trabalho que não só eu, o governo como todos os nossos líderes na Câmara, no Senado e no Congresso farão essa semana, para que a gente possa votar essa semana ainda o segundo projeto de lei da regulamentação da reforma tributária, que está na Câmara, que teve uma discussão bastante rica durante o primeiro semestre, um envolvimento direto, inclusive, do presidente da Câmara, do presidente Arthur Lira, de todos os líderes, e a construção de que pudesse ser votado agora na volta do esforço concentrado. Então vamos trabalhar para que esse seja um tema central da retomada do esforço concentrado. O governo também busca concluir a votação do Acredita, que é aquele programa que garante crédito para o micro, pequeno e médio empresário, permite crédito mais barato para quem está no cadastro único e quer começar um empreendimento, garante o crescimento do mercado secundário da construção civil e as medidas que contribuem para a atração de investimentos externos de médio prazo, suavizando qualquer tipo de oscilação cambial. Então é um projeto muito importante, a medida provisória já está em andamento, teve uma construção com a Câmara dos Deputados da apresentação de um projeto de lei pelos líderes, já foi apresentado, vamos trabalhar para que ele possa ser votado também nessa retomada do esforço concentrado da Câmara e do Senado. Então essa prioridade absoluta na pauta de votação, e o presidente Lula reforçou que não só a coordenação política, os líderes, mas o conjunto dos ministros e ministras que têm interlocução com o Congresso Nacional, que a gente retome nesse esforço concentrado a concentração nessas pautas econômicas que contribuem para a retomada do nosso crescimento econômico. No Senado, as prioridades são o tema do combustível do futuro, que é um projeto que já está pronto, o relatório, pronto para ser apresentado, o programa de apoio à transição energética e todo o debate sobre o mercado de crédito de carbono também. São 3 projetos fundamentais que estão no Senado, prioridade absoluta nossa. Além disso, o presidente vai manter o ritmo de viagem aos estados, de acompanhamento da execução das obras, reforçou essa orientação para que os ministros e ministras também estejam nos estados acompanhando a execução das obras, aquilo que ele já tinha feito na reunião ministerial na última quinta-feira. Então o presidente está planejado ainda ir ao estado do Paraná essa semana, na quinta-feira. Vai um investimento importante de retomada do investimento na refinaria do Paraná, mostrando a força da Petrobras, do investimento, um dos sinais do crescimento do investimento público e privado no Brasil, o que uma das marcas importantes dos dados do crescimento do PIB é exatamente o aumento do investimento público e privado no país. A agenda no Paraná vai reforçar isso. O presidente vai estar lá reafirmando os investimentos de mais de 4 bilhões de reais na retomada da refinaria do Paraná, a retomada da Fafem, que é aquela fábrica de fertilizantes, o Brasil voltar a produzir fertilizantes no nosso país, e uma visita a uma indústria automobilística que faz parte daquele pacote de mais de 100 bilhões de reais de investimento na indústria automobilística, mostrando que o Brasil retomou o crescimento, e retomou o investimento público e investimento privado no país. Ainda hoje o ministro Paulo Pimenta, o ministro extraordinário do Rio Grande do Sul, está aqui em Brasília ao longo do dia, ainda vai definir junto com o ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa, também do presidente, uma possível ida ao Rio Grande do Sul também ainda essa semana para reforçar a inauguração de investimentos importantes, todo o esforço de reconstrução no Rio Grande do Sul, além de continuidade do acompanhamento das medidas que estão sendo feitas no Rio Grande do Sul. Essa agenda ainda não está definida, deve se definir hoje. Então a nossa reunião se concentrou nesses temas.
E agora, né, os líderes aqui estão de volta a Brasília e os parlamentares também de volta a Brasília. O Senado também já estava aqui desde a semana passada. Vamos se concentrar nas conversas para a retomada dessa pauta do esforço concentrado. Em relação às urgências da reforma tributária, tanto como projetou na Câmara quanto no Senado, como é que vocês estão trabalhando isso? No caso da Câmara, a nossa prioridade é encaminhar o mais rápido possível a votação do segundo projeto de lei de regulamentação da reforma tributária, que foi amplamente discutido no primeiro semestre. Nossa avaliação que está bem encaminhado. Quem puxa a relatoria desse debate é o deputado Mauro Benevides. Aqui o líder Guimarães reforçando que já tem acordo entre os líderes, inclusive no conteúdo, para que a gente possa votar. Vamos trabalhar para votar essa semana, trabalhar essa semana nesse esforço concentrado a conclusão da votação do segundo PL da reforma tributária. No Senado ainda não começou a contar o período de urgência. Então, na própria semana passada, na reunião que tivemos com o presidente Pacheco, eu, o líder Randolfo, o líder Jacques Wagner, depois da reunião dos líderes, tem um período ainda que vai começar a contar na urgência. O Senado vai fazer o debate e a ideia é, vamos ver como que vai evoluir o debate no Senado. Agora, a prioridade do governo é garantir a conclusão da reforma tributária este ano. A prioridade e necessidade do governo é que terminemos este ano com a regulamentação da reforma tributária concluída na Câmara e no Senado. Isso vai dar um passo muito importante para o crescimento econômico, para acabarmos com a verdadeira balbúrdia tributária que ainda existe no país. Reforma tributária que zera imposto para a cesta de alimentos, reduz o imposto para a maioria da população e simplifica a vida do empresário. Você unifica impostos, simplificando a vida do empresário que quer investir, gerar mais emprego, crescer o país. Como eu reforcei aqui um dado importante, citado pelo ministro Fernando Haddad na nossa reunião de ministros e reafirmado hoje, uma das questões importantes do dado do PIB no primeiro semestre, né, no primeiro quadrimestre, é exatamente o crescimento ser puxado pelo aumento do investimento no Brasil. O Brasil está tendo 5 situações que há uma década não acontecia. Crescimento acima de 2% em média já, previsão apontada pelo ministro Fernando Haddad, a expectativa que a gente vai, nesses 4 anos de governo, ter um crescimento médio acima de 2%, inflação na meta de inflação controlada, há uma década isso não acontece, expectativa que nós podemos chegar ao longo desses 4 anos de governo a taxas de inflação menores, né, todo o período desde a criação do Plano Real, a taxa de desemprego em queda, 6,9% na taxa de desemprego, o último dado do mês de junho, crescimento do investimento público e privado no país, essa é a grande novidade da sustentação do crescimento do PIB, e o crescimento da massa salarial e a mobilidade social. Tiramos mais de 20 milhões de pessoas da extrema pobreza. São 5 fatos que acontecem na economia do país, a melhoria da vida das pessoas, da renda das famílias, que impacta de forma muito forte, e a aprovação da reforma tributária vai contribuir para sustentar esse novo ciclo no país. O avanço tem sido a discussão no âmbito do Senado. É lógico que com a ausência, né, dos senadores, você tem uma dificuldade de fazer essa discussão mais pessoalmente. Acredito que essa semana, presencialmente, os senadores, os líderes do Senado, o diálogo nós estamos tendo com o presidente Pacheco, o próprio ministro Fernando Haddad, aqui presencialmente em Brasília, a expectativa é que a gente possa ter a discussão, avanço. A Fazenda, o Ministério da Fazenda já colocou na mesa a posição do Ministério da Fazenda. Nós estamos incorporando todas as sugestões feitas pelo Senado. A ideia é que todas as sugestões sejam incorporadas no relatório do senador Jacques Wagner. Além disso, as medidas que garantem a redução de despesa, o esforço que o governo está fazendo de reduzir despesas como parte para suportar essa queda da contribuição previdenciária que a desoneração faz, mas a Fazenda ainda apontou que, caso essas medidas não sejam suficientes, é importante aquele gatilho possível da CSLL, que pode ser até 1%. É isso que a Fazenda tem manifestado já na semana passada para o Senado. Vamos conversar essa semana para a gente concluir essa discussão, se o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, pode apresentar o relatório para que a gente possa avançar nesse tema. O presidente do Senado disse que provavelmente a votação da reforma tributária vai ficar depois das eleições. Está no plano do governo ou vai
A prioridade do governo e a necessidade do país é terminarmos esse ano com a regulamentação da reforma tributária concluída no Senado e na Câmara. Essa é a prioridade do governo e a necessidade do país. A reforma tributária está em regime de urgência, esse PLP que já está no Senado, não começou a contar o prazo ainda, vamos analisar a discussão no âmbito do Senado, como que anda isso. É importante também a conversa não ser só no Senado, mas já dialogar na Câmara, porque pode voltar para a Câmara caso tenha qualquer tipo de mudança no Senado. Então o governo vai fazer de tudo, vamos continuar trabalhando, a prioridade do governo, a necessidade do país, que a gente conclua este ano a regulamentação da reforma tributária. E confio inclusive na discussão dos líderes da Câmara, dos líderes do Senado e nos dois presidentes, porque eu acredito que os dois presidentes das duas casas, tanto o presidente Arthur Lira quanto o presidente Pacheco, também vem trabalhando para a aprovação da reforma tributária, até para deixar como legado do mandato das presidências das duas casas. Ministro, tanto o projeto da exoneração quanto o projeto da ajuda tributária são previstos na pauta de fato para votação nessa semana no Senado. Eu queria saber se deve ter algum pedido do governo para adiamento dessa análise. Primeiro nós vamos discutir o conteúdo, né? Você tem o relator Jacques Wagner, que é o líder Jacques Wagner, já estava na pauta da semana passada, não foi votado para construir um texto do relatório. Em relação à dívida dos estados, teve um encontro importante na semana passada com o consórcio dos governadores do Nordeste. Nós fizemos um debate no Conselho da Federação, de acordo com todos os governadores, foi aprovada uma resolução por todos os consórcios que estabelece as diretrizes da proposta. Agora é discutir. O relator da proposta de dívida dos estados chega a Brasília, não estava em Brasília também, o senador Davi Alcolumbre. Vamos conversar ao longo dessa semana, tanto com o relator Davi Alcolumbre, conversar com os governadores para chegarmos a um bom termo. A proposta, sendo a proposta do governo, é que você possa admitir uma redução de juros dessas dívidas, condicionada a quê? Aumentar investimento na educação e nas investimentos em infraestrutura e desenvolvimento, você colocar isso, uma parte disso, num fundo a ser usado por todos os estados, inclusive aqueles que não são devedores, que fizeram a sua lição de casa ao longo dos anos, também serem beneficiados por esse esforço, e o governo concorda na possibilidade de que ativos bem avaliados, que os estados devedores possam ter, que sejam entregues para a União como parte de redução de uma parte dos juros. Então essas são as linhas gerais da proposta. O Ministério da Fazenda já tinha apresentado uma proposta onde investimento na educação e infraestrutura reduz 2% dos juros, 1% por esse fundo de equalização a ser utilizado por todos os estados, não apenas pelos estados devedores, e 1% para aqueles estados que tenham ativos importantes, bem avaliados pelo Tesouro Nacional, que tenham condições que sejam válidos para essa redução dos juros. Então, essas diretrizes, com isso nós vamos sentar para conversar com o relator. Ministro, como é que o governo está acompanhando essa discussão das emendas PIX, a partir do recurso, inclusive, que foi apresentado de forma conjunta por Senado e Câmara? Alguns parlamentares avaliam que esse impasse pode gerar uma dificuldade na ponte que é feita entre o Legislativo e o Executivo, queria ouvir o senhor sobre isso, e alguns parlamentares chegam a dizer que vem algum tipo de digital do Palácio do Planalto em relação a essas discussões no Supremo. Primeiro, não tem qualquer digital ou participação do governo, do Executivo, qualquer ministro do governo, naquilo que é a decisão da Suprema Corte. O que cabe ao governo, e nós sempre faremos, é quando tiver uma decisão final da Suprema Corte, cumprir exatamente o que foi a decisão final. O governo atual cumpriu as decisões anteriores da Suprema Corte sobre esse tema. Melhoramos mecanismos de acompanhamento, estabelecemos critérios, foi cumprido situações, por exemplo, de avaliação, como solicitava a Suprema Corte, de avaliação da execução de obras, da qualidade das obras, né? Então, cumprimos exatamente que a Suprema Corte tinha tomado decisões em relação a chamado RP9. Né? Na medida que vierem outras decisões sobre as emendas de transferência especial, como você citou, ou qualquer outra emenda, quando tiver uma decisão final, o que cabe ao governo é exatamente cumprir essa decisão final. Nesse momento, nós estamos mostrando questões que eu considero importantes, não sobre as transferências especiais, mas, por exemplo, sobre restos a pagar, que foram empenhados em 2020, 2021, 2022. O governo fez uma análise criteriosa, por exemplo,
de obras que estão em andamento. Então você também não pode paralisar essas obras. Então o governo vai defender, na medida em que cumpriu aquilo que foi determinado no final de 2022, sobre analisar se são obras em andamento, se não interromper ações que são importantes, que a gente possa continuar cumprindo as determinações e diretrizes que foram feitas lá em dezembro de 2022. Qualquer nova decisão final do STF, cabe ao governo cumprir. Não cabe ao governo influenciar uma decisão do STF, muito pelo contrário, ter qualquer tipo de digital, mas cabe ao governo executivo a cumprir se tiver uma decisão final do STF. Por enquanto, inclusive, o governo está colaborando, como a Câmara e o Senado. A Câmara designou pessoas, diretores da Câmara, o Senado também assessores, o governo designou assessores da AGU, sob coordenação da AGU, inclusive esclarecer ao Supremo Tribunal Federal, mostrar obras que estão em andamento, que são importantes, os recursos continuem a serem executados, para que a gente não paralise obras importantes para o país. Ministro, aproveitando a presença dos líderes, eu sei que não assunto diretamente a questão, claro, do voo, né, que a gente está acompanhando essa tragédia, mas hoje, pelo menos, falando com alguns parlamentares, nos fizeram da criação não só de uma comissão externa, mas de apresentação de alguns projetos de lei para tentar pedir uma segurança maior sobre o assunto, como também até uma ajuda às famílias que agora estão em casa. Queria saber como está esse acompanhamento via Congresso Nacional dessa tragédia toda, que o senhor também está lidando com isso. Não, O presidente Lula também pretende visitar, né, ou ir logo alguma... Primeiro, o presidente Lula já manifestou a solidariedade, decretou luto oficial no nosso país, mais uma vez mostrando a sensibilidade do presidente Lula a uma situação trágica como essa. Além disso, designou o ministro de Portos e Aeroportos, no mesmo dia, a tomar todas as iniciativas que cabem ao Executivo, no sentido não só de apoio, mas também de investigação das motivações dessa tragédia tão grave. Inclusive reuniu os governadores dos 2 estados relacionados, da onde partia a aeronave e para onde chegava. Na medida que o Congresso Nacional vier a debater esse tema, vamos analisar quais são as propostas, vamos discutir a partir de propostas concretas que possam ser apresentadas pelo Congresso Nacional. Também todas as medidas de apuração que estão sendo desencadeadas pelo ministro de Portos e Aeroportos, se na medida que essas avaliações possam propor algumas modificações também de aprimoramentos, ou legais, ou regulatórios, também o governo, na medida que, ao final das apurações, também pode apoiar integralmente essas medidas. Então, Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.